E eu morava num hotel na cidade de Cascavel, e esse casal evangélico morava do outro lado da rua, num prédio. E eles sabiam que ali naquele hotel morava um satanista. E eles apontavam para mim e diziam: esse menino precisa de salvação. E começaram a orar por mim. Oraram muitos e muitos anos. Um dia, eu estava sentado na frente do hotel, e o meu pai na fé me chamou e falou assim: ô Magrão, chega aí. E eu atravessei a rua meio estranho, não sabia quem ele era. E ele falou: você joga bola? Eu falei: jogo. Então, a gente vai jogar bola hoje à noite, que posição que você joga? Eu falei: goleiro. E ele: rapaz, nós estamos precisando logo de um goleiro. Eu aposto que eles não estavam precisando de um goleiro, mas na hora eles ficaram precisando. Eu falei: sério? Vamos jogar? Eu falei: os crentes estavam lá, eu não sabia que eram crentes. Aí eles fizeram um círculo assim no meio do campo, era futebol suíço, e deram as mãos. Eu fiquei pensando: ixi, o que será que é isso? Aí ele falou: olha, nós vamos fazer uma oração aqui. E eu pensei: ai, 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 é os do caminho. E eu fiquei pensando: caramba, como é legal jogar bola com esses caras. Amanhã eu vou jogar bola de novo. Eu comecei a gostar dos crentes. Eu não queria deixar de ser satanista, mas eu começava a gostar dos crentes. Eu queria ficar perto, amigo dos crentes. E aí no colégio entrou uma menina. E essa menina, ela tinha um cabelão comprido, ela era designer de moda. E quando eu olhei aquela menina, eu falei: puxa vida, essa menina aí, eu vou levá-la para o meu coven. E eu tentava convencê-la a virar satanista de tudo quanto é jeito. E eu falava: olha, eu tenho papai, Satanás, e eu sirvo a ele. E ela dizia: ah, não, eu não creio nessas coisas, não fala comigo de demônio, de diabo, eu creio em Deus. E eu perguntava: mas que Deus que você crê? Eu creio em Jesus. E eu ficava louco: o Jesus, aquele que morreu, aquele que Satanás matou, você crê num Deus que morreu, que está morto? E ela dizia: olha, eu não sei explicar muito bem, mas eu só sei que eu creio, e eu creio em Jesus. Mas Satanás é muito mais poderoso. Meu Deus é poderoso, o teu não é nada. Eu falava isso para ela: teu Deus fez nada. O que teu Deus fez? Não fez nada. O meu criou céus e terra. O meu é onisciente, onipotente. Porque Satanás é craque em roubar a glória de Deus. Então tudo que Deus fez, ele rouba. E ela não sabia, ela era aquelas crentes sem muita informação, não sabia o que falar. E eu fazia prodígios para ela, muitas capacidades alquímicas de mudar formato de coisas, mudar cor de coisa. Eu fazia ela, e ela falava: não, você deve ser truque de mágica, eu não acredito nisso. Muita coisa eu fazia e ela não acreditava. E como eu tinha a capacidade muito boa de tirar o espírito do corpo e fazer o projecionismo, e eu fazia isso direto. Eu ia de Cascavel até a União da Vitória, no Paraná, e falava com a minha mãe. Eu e minha mãe falávamos no mundo do espírito. Era muito comum fazer isso. Então eu disse para ela: posso fazer um desafio? Você vai na sua casa hoje e tranca a sua casa, janela, porta, para você não dizer que fui eu que entrei. E se eu for em espírito lá, junto com um demônio que é meu mensageiro, e eu escrever um bilhete para você e assinar com minha assinatura, você vai acreditar que eu sou satanista? Ela falou: se você fizer isso, eu vou ter que acreditar. E se eu fizer isso, amanhã você vai no coven que eu tenho, no grupo de satanistas? Se você fizer isso, amanhã eu vou no grupo de satanista com você. Tá no papo. Eu fazia todo dia isso. Aí de noite o Stino veio, nós saímos e fomos andando pela avenida. Chegamos num certo lugar, e quando nós descemos assim, no meio de uma descida na rua que ia para a casa dela, tinha uma coisa parada no meio da rua. Era uma coisa, irmãos. Não tinha braço, não tinha perna, não tinha asa. Aí eu olhei para o demônio e falei: o que é aquilo lá? E o demônio disse: aquele é um anjo do Senhor. O demônio teve que dizer um anjo do Senhor, porque o nome de Jesus, ele tem que ser confessado nos céus, na terra e até debaixo da terra. O nome de Jesus tem que ser confessado, toda língua tem que confessar, e todo joelho tem que ser dobrado. E aí eu falei para ele: então faz alguma coisa, tira ele de lá, que eu tenho que passar na casa da menina, vamos logo. E ele olhou para mim e falou: com esse aí eu não posso não, vai você. E desapareceu. E eu fui atraído até ele. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim: o que você vai fazer aqui? E eu disse: olha, sai da frente, porque eu vou naquela casa lá, e não sei o que. E ele olhou para aquela casa e falou, com um gesto que eu não sei se era uma mão, se era uma asa, o que era aquilo: aquela casa lá você não pode ir. Nem Satanás, nem os demônios e nem os servos de Satanás podem ir lá, porque naquela casa mora uma família que teme ao Deus vivo de Israel, e eu estou aqui para cuidar daquela família. Era mais ou menos uns 300 metros, 3 quarteirões de distância. E aquela família, daquela menina, era a família de um crente que era diácono de uma igreja batista da cidade. E o Senhor tinha enviado um anjo para cuidar daquela casa. Você não sabe, mas você está aqui agora. Existem demônios que querem entrar na sua família, querem tocar nos seus filhos, querem entrar na sua casa, mas não podem, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Eu cheguei no colégio
E eu entrei no corredor do colégio, e a minha sala era bem do lado direito de quando entrava, do lado da portinha à esquerda, cheio de alunos. A garota estava na porta da sala, olhando para a entrada. Eu não vi, eu não pude ouvir o que ela falou, eu só fiz leitura labial. E ela deu um sorriso e falou assim: você não conseguiu. Eu fiquei possuído. Eu não lembro de ter andado até ela. Eu só voltei a minha lucidez quando estavam me tirando de cima dela. Eu tinha agarrado ela pelo pescoço, estava arrastando ela na parede. Aí me tiraram de lá, me levaram para a coordenadoria, me deram um chá de alguma coisa e me mandaram embora. Mas eu não conseguia andar, porque eu estava com muita adrenalina no corpo. Então eu sentei no meio fio e fiquei ali com meus cotovelos nos meus joelhos e as minhas duas mãos no meu rosto, e fiquei ali pensando o que é que estava acontecendo. Por que é que eu não podia chegar na casa de uma menina que não sabia nem por que Jesus tinha morrido por ela? Passou as 4 aulas do período noturno, terminou a aula, e eu senti a presença de alguém sentado do meu lado. Aí passou uma meia horinha, eu abri os olhos e vi um par de pezinhos do meu lado. Era essa menina. Ela ficou meia hora sentada do meu lado. Eu tinha tentado matá-la, e ela ficou meia hora sentada do meu lado sem abrir a boca. Eu olhei para ela e falei: você não vai dizer nada não? E ela estava com o pescoço ainda com marcas arroxeadas. Ela deu um sorriso bem grande. E ela disse: só vim dizer uma coisa para você: o meu Deus é mais poderoso do que o teu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Você pode glorificar a Deus?